Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, coisa que muita gente tem dúvida, é a diferença entre o choque hipovolêmico compensado e o descompensado. Neste vídeo eu vou esclarecer tudo para você. Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o choque hipovolêmico compensado e o descompensado. O que eu preciso saber é que o choque, ele é uma consequência da perda de sangue que a gente tem num quadro de sangramento, seja por trauma ou seja por uma condição clínica onde tem a perda sanguínea, por exemplo, numa hemorragia digestiva. É um dos exemplos, né? Tanto alta quanto baixa. Então, o que acontece? A gente tem, no nosso sistema circulatório, eu tenho sangue correndo nas minhas veias, né, nas minhas artérias, e que, dependendo da quantidade de sangue que eu perca, eu vou ter uma consequência maior. Então, vamos lá. A gente sabe que a perda de sangue, ela é dividida em 4 classes, que a gente quantifica em termos de porcentagem, tá? Então, a classe 1 é quando você tem perda de até 15% da sua volemia. A volemia normal de um adulto, né, são 5 litros. Tá? A gente conta como 5 litros. E aí, para quem perde até 15% da volemia, tem um quadro de choque classe 1, que normalmente não tem repercussão no organismo. Tá? Então, o corpo ele consegue se adaptar a essa perda. Né? Então não traz grandes alterações no meu corpo. Então a minha pressão está normal, minha respiração está normal, meu nível de consciência também tá? Então eu posso não ter alterações. E, normalmente a gente não tem nem muito que se preocupar em tratar, em repor. Né? O próprio corpo ele consegue recuperar. O choque classe 2, ele quando você tem perda de 15 a 30%. 30% já é um número considerável, né, de perda. Mas aí a gente perde. E o corpo para reagir, ó, é isso que é importante você saber. Por que é que o choque ele é complicado? Porque quando você perde sangue, você perde hemoglobina, que está dentro das células vermelhas. Muito bem. Então, quando você perde hemoglobina, você perde o carreador de oxigênio. É o único carreador de oxigênio que tem no nosso corpo. A célula que está lá na periferia, a célula que está lá longe, ela não recebe oxigênio. Então, ela reclama para o sistema nervoso e fala assim, escuta, tá faltando oxigênio aqui, pede para o centro respiratório mandar mais oxigênio, né, para mim, porque tá faltando. E aí o corpo fala, o seu sistema nervoso fala, tudo bem, eu vou mandar para você. E aí ele tenta providenciar, fazendo o quê? O corpo fala assim, aí o coração fala assim, não, pera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, eu tenho menos hemoglobina, mas eu vou mandar mais rápido elas, que é um carrinho, né, a hemoglobina é um carrinho. Então, o corpo faz o quê? Ele começa a acelerar a frequência cardíaca, porque quando eu aumento a circulação, eu aumento a velocidade das hemoglobinas que estão dentro do corpo para poder tentar suprir a necessidade das células que estão pedindo oxigênio lá para poder sobreviver, para poder funcionar direitinho. Só que assim, dependendo do quanto que você perdeu, não adianta você acelerar o carrinho. Para entender isso, eu costumo comparar essa falta de hemoglobina com uma greve de ônibus, por exemplo. Eu tenho as pessoas, trabalhadores no ponto de ônibus, que é o oxigênio que foi captado lá pelo pulmão. Eu tenho a célula que está precisando do oxigênio, que seria o ambiente de trabalho, né? Para o pessoal ir trabalhar. Então, numa greve de ônibus, eu tenho pouca hemoglobina. As hemoglobinas que tem, o que eu tenho que fazer quando chega? Eu tenho que colocar o máximo que eu puder lá dentro. Né? Então, uma das coisas que me ajuda a raciocinar é o oxímetro de pulso, que é aquele aparelhinho que ele é um parâmetro. Ele serve para me dizer se está melhorando ou piorando, ele não serve para dizer se está bom ou se está ruim. Né? Então, 97 não é porque está com 97% de saturação que o paciente está bem. O que eu tenho que lembrar é que se eu perdi hemoglobina, o meu corpo vai acelerar. Então, o primeiro sintoma que eu tenho, ele é aumento da frequência cardíaca, né? Na tentativa de levar mais, tá bom? E para isso, como eu tenho menos, eu tenho que colocar o máximo de oxigênio que eu puder lá dentro. Só que, dependendo da condição, eu preciso oferecer mais. Então, eu preciso dar suporte de oxigênio. Por isso que todo paciente de trauma ou aquele que está sangrando, eu preciso oferecer oxigênio suplementar através de máscara com um reservatório de 10 a 15 litros por minuto. Isso é uma regra
que a gente coloca. Então tem muita gente que se baseia pela saturação e não pode. No caso de algum sangramento, seja no trauma, seja por um sangramento por uma hemorragia digestiva, por exemplo, você precisa oferecer oxigênio suplementar, independente da saturação, entendeu? Então, lembra disso, viu? A saturação é um parâmetro, né? O oxímetro de pulso é um parâmetro, tá? Ele não é porque ele está em valores normais que eu não preciso dar oxigênio, tá bom? Então, fica esse recado para você não esquecer. Então, muito bem. Então, se eu tive perda de até 30%, é 1/3 da minha volemia praticamente, né? Onde meu corpo ainda consegue, através de mecanismos compensatórios, trazer a condição normal. Então, a minha pressão não cai, porque a frequência cardíaca ela aumenta na tentativa de melhorar, porque diminuiu o volume sanguíneo, volume sistólico, né? Então, o que sai do coração a cada minuto ele acaba sendo compensado pela frequência cardíaca, tá? E aí o corpo ainda consegue manter a pressão. Então, choque classe 1 e 2, a pressão arterial está normal. Ela pode estar dentro dos limites normais, dos parâmetros normais aí que a gente tem. Quando eu tenho uma perda maior, que seja de 30% a 40%, é o choque classe 3. Nessa fase, o corpo já não consegue mais dar conta de compensar. Então já está faltando demais, já perdi muito sangue, eu perdi massa volêmica. Quando a gente perde massa volêmica, a gente perde pressão. Aí não tem jeito, aí a pressão arterial cai. E nessa hora eu preciso repor o que? Massa volêmica, eu tenho que repor sangue. Então o tratamento do choque classe 1 a gente quase não faz. O choque classe 2 que a gente faz é oferecer cristalóide, que é o soro, né, aquecido a 39 graus para não induzir a hipotermia, e eu consigo compensar só com cristalóide. Agora, quando é choque classe 3 e 4, é quando eu tenho uma perda de acima de 30%, né, de 30% a 40% no classe 3 e acima de 40% no classe 4, precisa dar sangue, não só soro, você precisa dar sangue também. Na verdade, o que se tem na atualidade é que a gente está oferecendo cada vez mais rápido sangue, até inclusive no pré-hospitalar, né? Nos países desenvolvidos já existe essa terapêutica. Aqui no Brasil também tem, né? Então a gente tem aí do Dr. Lucas Sertan, que é lá de Bragança Paulista, que tem um protocolo já, ele que começou isso, protocolo de oferecer sangue no pré-hospitalar, né? Já existem outros municípios fazendo também, que eu agora não lembro de cabeça, mas que já começa a ter essa prática de oferecer sangue no pré-hospitalar. Isso é uma boa estratégia, né? Então, quando você tem um choque compensado, o seu corpo consegue utilizar de mecanismos compensatórios para se manter pressão arterial e oxigenação das células, tá? O choque descompensado é quando você teve uma perda muito grande e que isso o corpo não consegue reagir, por isso que ele descompensa, por isso que ele altera a pressão, ele altera a respiração, altera o nível de consciência. Então o paciente vai estar mais letárgico, vai estar rebaixado. E aí, se eu não repuser sangue para ele, assim como eu tenho que repor cristalóide também, esse paciente pode evoluir muito mal. Essa é a diferença entre os dois, choque classe 1 e 2. Ele é compensado, costuma ser compensado, então ele tem, no máximo, ele tem uma taquicardia reacional e talvez um pouquinho de taquipneia, né? Então respira um pouquinho mais rápido na tentativa de trazer mais oxigênio. O corpo não conseguiu, descompensa, é classe 3 ou 4, e aí a pressão já está baixa no classe 3, a taquicardia é muito maior, aí já tem alteração de respiração, já tem alteração de filtração glomerular, então o seu rim também começa a sofrer e pode ter alteração do nível de consciência no sentido de ficar cada vez pior. O choque classe 4 é quando você teve uma perda acima de 40%, praticamente dependendo do que for, se você não for rápido, esse paciente vai morrer porque as células não são oxigenadas e isso tem consequência grave e aí o paciente pode evoluir a óbito, tá bom? Então, é uma situação de sangramento, eu preciso parar o sangramento rápido. Tá? Então, sangramentos maciços têm que ser coibidos o mais rápido que eu puder e a reposição de sangue nessa hora se faz necessário, tá bom? Então, essa é a diferença entre choque compensado do choque descompensado. Gostou do conteúdo? Então, se inscreve no canal e clica aí no sininho para ativar as notificações que quando eu tiver vídeo novo, ele vai te avisar, tá bom? Até a próxima.